Confiantes, mais animados, colaborativos, mais participativos. Para incentivar essa experiência, promover a melhoria da educação brasileira, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Projetos disponíveis na escola. Educação, governo federal, Baixada Brasil. Minha vida faz velocidade, carregando sal. Aqui não, mas ele faz o que é americano, não vai pegar bastante coisa. Tinha uma vida com já sogra, chamava olha, ela adorava nas construções.
Boa noite, pessoal. Já temos 5 aí em sala, já é 7h13. Já dá para a gente começar a nossa aula de hoje. Nós vamos começar hoje terminando o capítulo 1 e iniciando o capítulo 2. O capítulo 2 não está completo, vocês viram, né? Eu tenho que terminar ainda o último dos métodos, né, o conteúdo, e é possível que eu ainda coloque algum exemplo para a gente fazer junto depois de cada um dos métodos, né? Para a gente poder acertar isso, fazer isso, fazendo pelo menos um exemplo de cada com vocês. E depois, então, eu faço uma aula só de exercício, onde eu passo alguns exercícios para vocês me entregarem. Tá? Posso enviar antes até os exercícios, se der tudo certo, se não envio na hora, e aí eu envio no grupo, todo mundo tem acesso. Aí o pessoal que está em aula, faz em aula e entrega, não precisa mais se preocupar, e só os outros é que tem que se preocupar. Tá bem? A intenção é fazer isso, e de vez de vocês ter um monte de questões para fazer, vocês tenham uns 3 trabalhos aí para fazer, deixando um dia para cada um e tentando concentrar em outros, uma concentrada no nosso conteúdo teórico, né? É claro que isso vai depender um pouco também do andamento, né? Então,
Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. É aí que nós paramos ontem. Isso que ele chama de relé auxiliar, pessoal, vocês conhecem como contator auxiliar também. Tá? Então, contator pode ser o contator auxiliar, como, por exemplo, aqui vocês podem ver que aqui nós temos um contator auxiliar com 2 contatos normal aberto e 2 contatos normal fechado. Né? Então, eu vou repetir aqui rapidamente que vocês sabem, né? 3, 4 é normal aberto, 1, 2 é normal fechado. Esse 1 quer dizer que é o primeiro grupo de contatos, o 2, segundo grupo de contatos, 3, terceiro grupo de contatos e 4, quarto grupo de contatos. Tá? Isso aí é uma coisa que o Tiger já ensinou para vocês, mas a gente só está dando uma repassadinha aqui. Continuamos, então, aqui, ó. Então, ó, conforme se observa na ilustração anterior, os contatos auxiliares são referenciados por número com 2 algarismos. O primeiro da esquerda, dezena, indica o número de ordem de cada contato do dispositivo. O número 1 e 2, algarismo da direita, unidade, contato normalmente fechado, NF ou NC. Em muitos lugares vocês vão encontrar o NC, que é o C de closed, ou close, né? É fechado. 3, 4, normal aberto, NA ou NO, no inglês, que é O, quer dizer open. Tá? Então, contatos 13 e 14, 43, 44 são NA, 21, 22, 31, 32 são NF. E os contatores auxiliares, eles podem ter vários tipos de configurações. Pode ter só contatos abertos, pode ter 2 abertos, 2 fechados, pode ter 3 abertos e 1 fechado, assim como pode ter 3 fechados e 1 aberto. Então, o contator auxiliar, né, então, tu vai definir e vai ver o que o fabricante te oferece. Aí, então, tu vai definir o que é melhor para ti. Tá? Os contatos A1 e A2 são uma bobina, né? Normalmente, o A1 indica que é onde tu liga o contato, o elemento de comando do contator, seja um contato de outro contator, seja uma botoeira, seja o contato do relé térmico ou qualquer coisa do gênero assim. Tá? Tá? Então, aqui o A2, então eu ligo no negativo ou no neutro. Tá? Basicamente, é isso. Se tem também relés auxiliares com contatos comutadores, esses aí às vezes são mais comuns, principalmente quando se fala de relé, aquele relézinho pequenininho de placa, ele normalmente é assim, ele tem essa característica de ter contatos reversores ou comutadores. Então, ó, 11, 12, né? 21, 22, fechado. E 11, 14, normal aberto. O 21 e 24, normal aberto. Tá? Então, o 2 quer dizer NF e o 4 quer dizer NA. Então, aqui, ó, esse aqui é o comum, esse é o NF, esse é o NA. Quando eu aciono a bobina, o que está no NF passa para o NA. Né? Então, por isso que a gente diz comutadores, né? Ou reversores, porque, na verdade, eu uso até a palavra reversores, porque
ele reverte, né? O que estava aberto fecha, o que estava fechado abre, né? Mas é só uma nomenclatura essa aí que a gente usa. Agora, os relés, tem outros tipos de relé que a gente chama de relé, que são os relés temporizadores, né? Esses aí vocês usaram quando fizeram estrela-triângulo lá, né? O estrela-triângulo, ele parte em estrela, fica alguns segundos em estrela até o motor atingir em torno de 2/3 da velocidade e depois passa para triângulo, né? Quem é que conta esse tempo para fazer com que ele passe ou não? É o chamado relé de tempo. Aí o mais comum de se chamar é o relé de tempo. Chamamos de relé de tempo, são relés temporizadores. Então, possuem comutador, um contato comutador, ó, contato desses aqui, normalmente é isso, acionado por uma bobina com retardo na energização ou desenergização, ou seja, retardo na energização, eu aciono ele, ele conta um tempo e pá, inverte o contato, ou seja, apliquei tensão nele aqui, tá? Ele está nessa situação aqui. Quando chega dali 6 segundos, 10 segundos que tu determinou, o que acontece? O que estava fechado abre e o que estava aberto fecha. Então, acontece isso aqui, ó, sai do 11:12 e fecha o 11:14. Tá? Normalmente é isso que se tem aqui. Tá? E tem dois parafusinhos, 2 conectores aqui, que um é para ligar o comando desse elemento e o outro é para ligar ele no neutro. Tá? Na desenergização, como é que é isso? Quando eu ligar ele, ele não faz nada. Quando ele estiver alimentado, ele não faz nada. Aí eu desenergizo ele, ele conta um tempo e aí ele funciona. Então, a simbologia dele está aqui embaixo. Tá? Se for na energização, é um xizinho que tem aqui atrás. Se for na desenergização, é só pintadinho. Tá? O mais comum de ser usado é esse aqui. Vocês já devem ter visto lá com o Tiger, que quando ele precisava fazer um comando e tal, ele usava esse aqui. Esse aqui é na energização. E, por último, para nós terminarmos esse, é os contactores de potência. Ó, os contactores de potência, eles apresentam as mesmas características dos relés auxiliares, tá? Sem problema nenhum. A única diferença é que ele tem um grupo de contatos, tá? Normalmente três contatos, que são contatos normal abertos, são chamados contatos de força, porque por esses contatos, tá? A corrente elétrica é maior. Então, quando esses contatos fecham, a corrente elétrica que passa por eles é maior do que a corrente elétrica que passa por esse grupo de contatos aqui, ó, 13, 14, 21, 22, 31 e 32, 43 e 44, que são a parte auxiliar que está nessa contatora. Então, é normal que venha uma contactora que tenha relés de força e relés auxiliares. Então, normalmente, três contatos de força, tá? Normalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalmente é assim numerado, tá? Vocês podem achar alguma literatura aí, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Podem ainda achar uma literatura dessa. Tá? Mas o importante é você saber que o contator de potência, ou contactora de força, ela tem 3 grupos de contatos, que são chamados contatos principais. Tá? A simbologia é dada ali e vocês já conhecem, não é nada de novo aí. Então, com isso, nós terminamos esse capítulo. Ele é um capítulo rapidinho,
É um capítulo de a maioria das coisas que você já conhece, só para fazer uma introdução à eletropneumática e falar um pouco dos componentes que a eletropneumática usa. Tá? Agora, nós vamos para o Agora vamos para o capítulo 2. Ó, eu já tenho 46, tá? Nós vamos lá no capítulo aqui. Capítulo 2. Circuitos pneumáticos e eletropneumáticos. Basicamente, os eletropneumáticos, tá? Mas a gente vai dar uma olhadinha, tá, às vezes, em alguma coisa pneumática também, tá? Porque a gente tem uma ideia. Então, circuitos pneumáticos e eletropneumáticos. Para o acionamento dos atuadores é necessário que a potência consumida nos elementos de comando seja insignificante face à potência que eles podem transferir ao atuador. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o comando não pode consumir muito. Se eu medir a corrente do comando, tem que ser uma corrente baixa. Tá? Isso é a mesma lógica que a gente tinha lá, que vocês viram com o Tiger em instalações industriais. Né? Então, como eu tinha comandando um motor de 6, 8, 10, 12, 15 amperes, né, de consumo, enquanto isso, o somatório dos contatores era lá o quê? 400 miliamperes, 700 miliamperes, 1 ampere quando muito. Tá? Dependendo do número de contatores, ele vai ser um pouco mais, mas normalmente é baixo o consumo. Na hora da atracagem da contatora, na hora que ela fecha, aí sim, aí tu tem um valorzinho de corrente um pouco maior. Mas depois não, depois se mantém. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de eu usar um motor elétrico, eu posso usar um motor hidráulico, um motor pneumático, um atuador pneumático, cilindro ou hidráulico, não faz mal. Então, a potência que eles vão estar transferindo para a carga deles, para o que eles estão acionando, né, vai ser muito maior do que a potência consumida pelo comando. Tá? Isso tem que ficar claro. Quando utilizam técnicas mistas, faz-se necessário o uso de transdutores ou conversores, a fim de compatibilizar o sinal de processamento com o tipo de energia utilizado pelo atuador. Então, neste caso aí, ó, nós precisamos fazer uma conversão, ou seja, o sinal é elétrico, mas a atuação é pneumática. Então, a válvula eletropneumática funciona como esse conversor aí, tá? Depois, mais adiante, lá com o CLP, a gente vai ver que nós temos entradas analógicas, entradas digitais, e às vezes eu preciso fazer uma conversão de um sinal analógico para digital, ou de um sinal digital para analógico. Tá? Então, aí é outra coisa. Sinais de entrada são processados segundo a lógica do comando e podem ou não ser compatíveis com o sistema de processamento, necessitando ou não de conversões de sinais. O fornecimento de energia poderá se dar em níveis diferentes, necessitando, portanto, de uma fonte específica para o comando. Ou seja, aí nós temos uma fonte de ar comprimido para os atuadores, né?
e para as válvulas de controle. E para o comando, efetivamente, nós utilizamos energia elétrica. Tá? Então, nós temos uma bateria ou um retificador, alguma coisa assim para dar energia para esses elementos. Tá? Normalmente não é bateria, normalmente é uma fonte que eles chamam, né? A fonte é uma espécie, é um tipo de retificador. Tá? Pode tu ter uma bateria também no sistema, se tu tá usando um sistema de corrente contínua, né? Tu pode ter uma bateria também. No que serve para quê? No caso de que falta energia elétrica, aí falta energia elétrica da rede, né, da companhia concessionária, aí o que acontece? Aí as baterias alimentam. Para quê? Para que não tenha interrupção. Aí seria tipo o no-break, né? Só que seria um pouquinho diferente do no-break, porque o no-break pega energia alternada e passa em alternada. Quando falta luz, ele pega corrente contínua e passa para alternada. Nesse caso, não. Nesse caso, nós temos uma alternada para contínua. Quando falta luz, nós temos uma contínua para contínua. Tá? Então, na verdade, é só um sensor. A gente precisa de valor de tensão. Caiu a tensão, desliga a fonte e entra direto com a bateria. Tá? Basicamente isso. Nos esquemas de comandos eletropneumáticos, a representação do fluxo de sinais da parte elétrica é de cima para baixo. Isto está exemplificado no exemplo anterior. Exemplificado aqui, eu não gostei, eu vou botar aqui, depois eu vou mandar tudo isso para vocês de novo, né? Exemplificado, eu vou botar aqui mostrado, porque senão ficou uma cacofonia. Exemplificado no exemplo, então isso está mostrado no exemplo abaixo. Ó, o exemplo abaixo é esse aqui, ó. Aqui está a tensão positiva e aqui a negativa. Então, ó, de cima para baixo, ó, eu tenho uma botoeira, ó, botoeira S1, botoeira S2, normal aberto, botoeira S3 e o K1. Então, quando eu aperto aqui na botoeira S3, K1 é acionado. Quando K1 é acionado, o que acontece? Fecha o contato de K1 e liga Y1. Se eu acionar só a botoeira 1, não acontece nada. Por quê? Porque a 2 está desligada e a 3 está desligada. Se eu apertar só a 2, não acontece nada, porque a 1 e a 3 estão desligadas. Aí, nesta linha aqui, eu preciso apertar S2 e S1 ao mesmo tempo. Para quê? Para que K1 seja acionado e ligue a eletroválvula. Aqui nós temos uma eletroválvula que vai fazer o quê? Vai fazer com que o cilindro avance. E depois, quando K1 é desacionado, né? Y1 não recebe mais tensão. Olha aqui, ó, Y1 não recebe mais tensão, e ele volta à posição inicial, retornando, claro, volta à posição inicial por causa da mola, né? Então, há um retorno por mola da válvula, fazendo com que o cilindro volte, retroceda o seu pistão, né? E o seu êmbolo que está ligado ao pistão. Tá? Então, nós temos aqui, ó, entrada de sinal S1, S2, S3, processamento de sinais S1, S2, S3 através de K1, saída de sinal Y1, e aí volta aqui, ó, Y1, conversor de sinal. O Y1 é quem? É a válvula. A válvula, como eu tinha dito para vocês, é o conversor de sinal. Por quê? Porque ela pega sinal elétrico e transforma em sinal pneumático. Tá? Então, nesse caso aqui, o conversor de sinal é a válvula. E vai para saída de sinal da parte pneumática.
Então, ó, a gente pega e faz essa situação aqui, ó, assim, né? Continuando aqui, e depois daqui indo para cá, tá? Circuitos eletropneumáticos básicos ou intuitivos. Eles são básicos porque não tem mistério nenhum neles, e são intuitivos porque se tu tiver que montar, tu não precisa fazer o desenho, isso aí tu de maneira intuitiva mesmo, tu faz, por quê? Porque é simples de fazer. Então, ó, se eu quero acionar uma válvula Y1, através de uma chave, só apertando a chave, e quando eu soltar a chave, quero que ele volte ao estado inicial, então o que eu vou fazer? Ó? Aqui eu aperto S1, Y1 funciona, né? Eu coloco ar nessa parte de trás do pistão, ele avança. Se ele avançou todo ou não avançou todo, não importa. No momento que eu tirar o dedo aqui da botoeira, o que acontece? Y1 desliga. Se desligar Y1, ele volta para cá. O que significa, ele volta à posição inicial, né? O que significa dizer que eu abro, coloco a parte pneumática para o escape, né? E a mola de dentro do cilindro vai empurrar ele de volta para trás. Ou seja, a haste dele vai entrar para dentro do corpo do cilindro. Tá? Agora, se eu ficar com isso aqui pressionado, o que vai acontecer? Ele vai ir até o máximo e vai parar lá no máximo. Enquanto eu não tirar o dedo, ele vai ficar trancado lá no máximo. Tá? É só isso. Ah, mas para que serve isso, professor? Realmente, eu não tenho ideia para que serve isso. Agora, com uma botoeira, não me lembro de nenhuma utilização. Agora, existem algumas utilizações que se tem, que eu já vi, pelo menos, né, na indústria alimentícia, né, para caixas, por exemplo, tipo aquelas caixinhas de bolacha, né, que o que acontece? Ele passa numa balança, pesa e vai. Se ele não tem X gramas, se ele não tem, por exemplo, 400 gramas, né, o que acontece? Aí dispara um pistão que dá uma paulada nele e atira aquilo dentro de uma caixa. Tá? Então, todos é uma alternativa. Outra alternativa é se utilizar alguma coisa parecida, também que faz alguma coisa como isso, pode ser com relação à reflexibilidade do elemento, né? Passou num determinado posto ali, não foi reflexivo, ou seja, não está polido, ele vai, quando no próximo estágio, vem um pistão e dá uma paulada nele e ele cai lá na caixa daqueles que não passaram no teste. Então, peso, reflexibilidade, pode ser também garrafa de refrigerante, alguma coisa do gênero aí. Não atingiu o topo ali, ele bate e sai o elemento dali. Tá? Bom, se for uma caixa de 100 gramas é uma coisa, se for uma caixa de 5 quilos é outra. Então, aí eu tenho um pistão diferente para cada situação. Tá? Mas o acionamento pode ser bem parecido com esse. Aqui nós temos um outro circuito. Esse outro circuito é bem interessante. Por quê? Porque aqui a gente trabalha com as lógicas. A lógica E e a lógica OU. Tá? Então, a lógica E é essa aqui, ó. Eu preciso acionar S3 e S4 para que o Y2 funcione. Lá, pessoal, vocês devem se lembrar, nós tínhamos uma válvula E e uma válvula U, ou seja,
que quando esses dois são acionados, aí que funciona. Se eu acionar só o S3 ou só o S4, não acontece nada. Eu tenho que acionar S3 e S4, por isso que chama lógica E, né? Então, ó, aciono esses dois aqui, né? Y2 funciona, passa para cá, o pistão adianta. Na hora que eu largar esse aqui ou esse aqui, ele volta. Aqui a lógica OU. A lógica OU é S1 ou S2. Se eu apertar S1, o Y1 funciona. Ou, se eu apertar S2, ele também vai funcionar. E é a mesma situação. Se eu apertar S1, energiza a válvula pneumática. Essa válvula pneumática, que é essa aqui, ó, já está dizendo, ó, Y1, ó, é Y1, faz com que mude a situação aqui da válvula. E entra ar aqui atrás do cilindro, do êmbolo do cilindro, e ele joga para frente. Tá? Isso acontece se eu apertar S1 ou se eu apertar S2. Tá? Então, aqui nós temos uma montagem, tá? de lógica E de lógica OU. Tá? Então, aqui está explicado isso aí. Nós usamos aí, ó, para essa situação, nós usamos uma bateria, 24 volts. Tá? Então, tá? Então, é as duas maneiras da gente fazer. A gente vai ver que depois lá no CLP eu vou fazer estas lógicas aqui, ó, internamente no CLP, não vou precisar de chaves, não precisa apertar botões. Isso vai acontecer quando, lá dentro do CLP, quando eu determinar certas características para ele, e isto eu vou conseguir construir a lógica OU e a lógica E. Que eu posso conseguir aqui, por exemplo, aqui, ó, nós tivermos uma prensa não, uma cortadora de chapa, né? Então, para não ter perigo do cara ficar com a mão embaixo e bater na botoeira e cortar os dedos, não, ele é obrigado a apertar com as duas mãos. Então, ele não vai ter como estar segurando a chapa ali e cortar os dedos, né? A não ser que ele peça para o outro, ó, vem aqui, segura aqui para mim que eu vou bater nas duas. Aí corta o dedo do outro. E, bom, mas aí é outra coisa, né? E essa lógica E, muitas vezes se utiliza para evitar acidente em determinados tipos de máquinas. Principalmente essas máquinas prensa, calandra, cortadora de chapa, essas máquinas assim que precisa acionar com as duas mãos para não ter perigo. Também já vi algumas daquelas máquinas injetoras de plástico também, né? Tem que apertar com as duas mãos, ou aperta com uma mão, mas o outro é aquela porta fechada. Se tu não fechar a porta, né, não adianta tu apertar ali, com a porta aberta não adianta. Então, é a mesma coisa que tu tivesse com um sensor ali, tá? Uma chavinha de curso, para acionada com a porta, e que no momento que tu fecha a porta não acontece nada, só vai acontecer quando tu aperta o botão ali. Tá? Então, isso é uma lógica E também. A lógica OU pode ser assim, ó, ou tu faz ele funcionar a partir de uma botoeira, tu vai apertar, ou através de uma pedaleira, né? Tu aperta o pedal ou tu aperta manualmente.
Então, às vezes, dá para tu fazer isso sem te machucar. Então, nos circuitos apresentados na figura anterior, a lógica de acionamento é configurada através dos componentes elétricos. Uma lógica de acionamento ou, né, o tipo ou, S1 ou S2, é apresentada na figura anterior. E a lógica de acionamento E, que é S3 e S4, é apresentada na mesma figura. Então, no circuito apresentado da figura a seguir, da próxima, que nós vamos ver, né? O cilindro pneumático é comandado por uma válvula 5x2 com pilotagem por duplo solenoide. A solenoide Y1, responsável pelo avanço do cilindro, é energizada por S1. Entretanto, a energia de Y1 depende, além do acionamento de S1, do não acionamento de S2, ou seja, se S2 estiver pressionado, então o circuito de acionamento de Y1 não pode ser fechado, pois um contato de S2NF em série inibe o acionamento de 1. A mesma restrição se configura para Y2, retorno do cilindro, frente ao acionamento de S1. Para esse tipo de operação, diz que existe um intertravamento, ou seja, existem condições de operação não desejadas ou indesejadas, e, portanto, são inibidas por mecanismos dedicados. Eu acho que eu pulei aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, eu vou ter que trocar aqui. Tá aqui, ó. Essa é a figura. Deixa eu ver. Eu quero botar essa aqui logo aqui abaixo, porque tem uma outra função, ó. A função não, também conhecida como inversora, isto é, o sinal de saída é o sinal de entrada, o sinal de saída é o sinal de entrada invertido, como podemos ver sua tabela verdade na figura ao lado. Então, ó, se na entrada tiver 0, na saída tem 1, ou seja, se a entrada está desligada, a saída está ligada. Se a entrada está ligada, a saída está desligada. Tá? Usando as mesmas convenções dos circuitos anteriores. Tem-se que, quando a chave A não está acionada a 0, passará corrente pela bobina. Então, ó, a chave aqui é normal fechada, né? Então, quando ela não está acionada, a bobina está acionada, né? Não passará corrente pela bobina. E o atuador S1, e o atuador avançará. Ou seja, o atuador S1 é o cilindro. O cilindro avança. Tá? Quando a chave A está em 1, ou seja, está ligada, não passará corrente pela bobina. Está desligada, né? E o atuador ficará recuado, S0. Então, ó, quando eu apertar isso aqui, eu tiro a tensão da bobina e faço com que o atuador volte para cá. E ele, então, que estava para frente, o cilindro, ele volta para trás. Tá? Podemos fazer qualquer circuito que envolva uma lógica combinacional, com lógicas e ou não. Não também em eletrônica digital a gente chama de NOT, tá? Uma lógica NOT. Tá?
mas aqui ele está tratando como não, mas em determinados livros talvez vocês vejam como not. Tá? Bom, esse aqui a gente já viu, agora só vamos ver ele, o funcionamento aqui, que é os intertravamentos. Ó. Então, esse aqui, para funcionar, só se um S2 tiver ligado. Ó. Então, ó, o que está faltando aqui? Está faltando aqui um pontilhado, indicando que esse aqui é S2, e outro pontilhando, indicando que esse aqui é o mesmo de S1. Então, ó, 3, 4, normal aberto. 1, 2, normal fechado. Então, essa botoeira aqui tem 2 jogos de contatos, um normal aberto e um normal fechado. Quando eu aperto ela, o que que acontece? O normal aberto fecha e o normal fechado abre. Então, quando eu faço esta eletroválvula Y1 funcionar, eu com certeza faço com que a eletroválvula Y2 não funcione. Ou seja, quando eu quero que avance o cilindro, né? Quando eu quero que avance o cilindro, eu não posso ter a condição de alimentar a eletroválvula Y2, que é para recuar. Então, quando eu avanço o cilindro, eu tenho certeza que eu não vou, quando eu estou com o dedo apertando S1, eu tenho certeza que tu pode ir lá apertar o S2 o quanto tu quiser, que ele não vai voltar. Não vai voltar por quê? Porque S1 está desligado. Tá? Isso é fundamental. E quando eu apertar S2 e fazer o Y2 funcionar, ou seja, que ele está voltando, né? Eu tenho certeza que o S1 não vai ser acionado. Tá? Então, isso é um tipo de intertravamento entre eles, ou seja, eu só posso usar uma das bobinas de cada vez. Ou eu uso o Y1, ou eu uso o Y2. Tá? Não posso usar os dois ao mesmo tempo. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas isso é lógico. Tá, é lógico, mas tu fazer a lógica para que isso aconteça, às vezes não é tão simples assim. Tá? Nesse caso aqui, fica simples, mas às vezes a gente precisa de alguma coisa a mais. E isso aqui é muito comum de acontecer. Tá? Ou seja, um cilindro só vai acionar quando o outro acionar, o segundo cilindro não pode acionar se o primeiro está acionado, uma série de coisas assim. Tá? Isso aí nós vamos ver mais adiante. Então, ó, no circuito apresentado a figura a seguir, pressionando S1, aciona-se o relé K1, que, por sua vez, aciona a bobina solenoide Y1, de pilotagem da válvula pneumática direcional 5x2. A peculiaridade desse circuito é que, assim que o operador deixe de pressionar S1, Y1 continua energizado, pois o circuito elétrico em K1 permanece fechado pela linha 2 do circuito elétrico. Esta função recebe o nome de selo. Contato de selo vocês conhecem, né, pessoal? Isso aí não é novidade para ninguém. Né? Lá, quando vocês tinham as chaves de partida lá, desde a chave de partida direta, você já tinha o contato de selo, ou seja, tu dava uma apertada no botão e ele selava, havia o contato de selo que ia fazer com que o motor funcionasse. Tá? Então, isso aí não é novidade. Para que o cilindro retorne, basta acionar o botão S2. Essa configuração é utilizada quando o acionamento do cilindro é efetuado por 2 botões pulsadores, S1 e S2, com as respectivas funções avanço e retorno. Abaixo da linha 1 do circuito elétrico, existe um símbolo responsável por indicar que mais linhas do circuito existem, quando NA e NF do relé auxiliar, cuja bobina é acionado na linha em questão 1.
No caso apresentado, existem K1NA, linhas 1 e 2, e nenhum contato NF-K1. Tá? Então, ó, K1, eu tenho 2 contatos NA e nenhum NF. Tá? Então, eu aperto S1, aciono K1, K1 tem um contato normal aberto, 3, 4, ó. Sela, eu posso tirar o dedo, né? E, ao mesmo tempo, K1 fecha o que liga o Y1, a válvula Y1, ó, fazendo com que mude a situação aqui e o cilindro avance. Ele vai avançar até chegar ao fim e vai ficar avançado. Enquanto eu não acionar S2, que é o retorno, né? Quando eu aciono S2, eu tiro a tensão de K1, aí K1 abre seus contatos 3 e 4, esses dois aqui, né? Abre esses 2 contatos aqui, e abrindo esses 2 contatos, o que acontece? Eu desenergizo Y1. Se eu desenergizar Y2, ele volta para essa situação aqui. E nessa situação aqui, eu tenho ar comprimido entrando pela parte da frente do cilindro, fazendo com que ele recue. Então, eu tenho S1, que é o avanço do cilindro, e o S2, que é o recuo. Tá? Bem simples, sem nenhuma invenção. Comando de solenoide de ciclo único. Ou seja, ele faz um ciclo e para. Essa é ciclo único, é isso. Faz um ciclo e deu, parou, chegou. Então, a operação haste de um cilindro de duplação deve avançar ao comando de um botão pulsador e, ao atingir a posição final dianteira, retornar automaticamente à posição. A velocidade de avanço deve ser controlada. Então, ó, velocidade de avanço está aqui, ó, com uma válvula pneumática que está em 30% da passagem de ar. Então, ele vai devagar. Ó, o que acontece? Eu aperto S1, aciono K1. No que eu aciono K1, K1 aciona Y1. Ele vai até o final, né? Quando ele chegar em 1S1, aqui, ó, quando chegar em 1S1, que é uma chave fim de curso, ele vai fechar aqui, fechando aqui, ele fecha K2 e o 1Y2 faz com que ele volte. Só que aqui, vocês estão notando que está faltando, para esse circuito funcionar direitinho, está faltando os intertravamentos e o selo, né? Então, quando eu apertar S1, eu devia ter aqui também um contato de selo de K1, né? E aqui, ó, eu tinha que ter um contato, de K1 para fazer que, quando ele batesse em S1, eu abria aqui, né? Eu abria K1, então, se eu tivesse um contato de intertravamento aqui, o que acontecia? Quando ele chegava lá, batia em S1, fechava o K2, né? Abria o K1. Abrindo o K1, ele para de empurrar o cilindro, né? E passa a ele voltar. Então, eu teria que ter aqui um selo de K2, né? E um contato, quando ele bate aqui o K2, deveria abrir aqui para mim não acertar aqui de novo, né? Não acionar aqui de novo sem querer. Então, eu teria que ter esses intertravamentos e esses contatos de selo. Mas isso aqui é só para exemplificar o quê? Que é o ciclo único, ou seja, ele vai e volta e para. Não faz mais nada. Tá? Agora, o ciclo apresentado, esse aqui é o ciclo contínuo. Tá? Então, ó,
No circuito apresentado na figura abaixo, o avanço do cilindro é iniciado pelo acionador S1. Ó, bati aqui no S1, ele acionou Y1. Tá? Acionou Y1. Ó, aqui, ó. Ele passou, começou a avançar o cilindro. Na linha 1, ó. Isso aqui é a linha 1. Aí, ao atingir o fim do seu curso, claro, aqui ele está direto no Y1. Então, eu vou ter que ficar... Não, esse aqui é um botão com trava, né? Então, eu passo daqui para cá, do 1, 2 para 1, 4. Tá? Então, fica travado aqui. Tá? Ele fica travado aqui. Isso aqui não é um botão pulsador. Isso aqui é um botão com trava. Ele fica travado aqui. Se ele está travado aqui, o que acontece? Eu faço Y1 acionar. Esse Y1 vai até onde? Até S2. S2 é o quê? É um sensor capacitivo. Então, eu não tenho toque, né? Lembram? Os sensores capacitivos eu não preciso tocar, tá? Aí ele fecha aqui. No que ele fecha aqui, ó, tá? Ele aciona o K1. Esse K1 é na energização. Então, ele é energizado, conta um tempo, tá? Conta um tempo. Né? No que ele contou esse tempo, o que acontece, ó? Onde é que está o K1? K1 está aqui, ó. No que ele contou esse tempo, fecha esse contato. Fecha o contato, aciona Y2. Tá? Acionou esse Y2 e ele volta. Tá? Ele volta. E o que acontece quando ele volta? Ó, quando o Y2 volta, né? Ele aplica aqui em Y2, que faz ele voltar. K2, esse 4, esse 3, esse 4. Então, faz ele voltar. E ele fica indo e voltando conforme o tempo aqui. Aqui é 5 segundos, ele botou ali, né? E para a gente parar, então, a gente tem que acionar o S3. E aí ele fica parado. Aí, para ele voltar a funcionar, aciona S4. Então, ó, ao atingir seu fim de curso, o sensor de proximidade capacitiva S2 ativa a bobina de retardo de energização de K1. Desde que S1 já não esteja mais pressionado, né, após 5 segundos, o K1, o contato de K1 na linha 4, ó, linha 4 nem tem contato de K1, olha aqui, ó. Linha 4, contato de K1, devia ter um contato de K1 aqui, né? Nem tem, não tem nem o... não tem o contato de K1. Tá aqui, ó, o contato de K1, desculpa. Tá aqui, o contato de K1, a linha 4, contato de K1, a linha 4. Tá? Se fecha e o cilindro retorna pela pilotagem Y2. Retorna pela pilotagem Y2, ou seja, ele vai devagarzinho para trás. As linhas 6 e 7, ó, 6 e 7, realizam a função de segurança. Quando a operadora pressiona S3, a energização a energização selada de K2 provoca o retorno imediato do cilindro
tá? Pela linha 5. Tá? Quando ele fechou aqui, ele volta. E abre aqui, ó. E provoca o retorno do cilindro assim, e a inibição do botão de início do ciclo S1. Ó. Então, como ele abre aqui, não adianta tu apertar esse botão. Na linha 1, a desativação do retorno automático é por S3. Ó. Por S3, que é dada pelo acionamento de S. É dada a desativação do retorno automático por S3, é dada pelo acionamento de S4. Então, quando eu abro aqui, né, eu paro com o ciclo. Tá? Então, esse é o ciclo contínuo. Ele fica continuamente indo e voltando, indo e voltando. Ah, professor, dá para fazer mais simples? Com certeza. Fazer muito mais simples. Tá? Ciclo contínuo. Ó, esse ciclo contínuo aqui é bem fácil. Tá? Então, ó, se ele tiver aqui em um S1, que é fechado, tá? Normal fechado, o que acontece? Quando eu aperto o S1 aqui, o que acontece? Aciono o K1. E ele, ó, K1 liga Y1. E ele adianta. Quando chega lá em S2, aí ele já desativou K1. Quando ele chegar em S2, quando ele bater lá em um S2, aciona o K2. Aí ele, quando ele aciona o K2, faz com que ele volte. Aí quando ele bate no Y1, ele fecha aqui, esse botão está preso aqui, ele não botou intertravamento, mas está preso aqui. O que acontece? Ele volta a funcionar. Então, ele fica nesse vai e vem aí toda hora. E aí, como ele está nessa situação aí, ele precisa usar uma válvula só de regulagem de velocidade, que nesse caso aqui vai estar regulado para 40% da velocidade. Tá? Sem nenhum problema. Este tipo de relé tem por finalidade ligar ou desligar contatos em função de um determinado tempo que pode ser regulado. Existem relés temporizadores com retardo na ativação ou na desativação. Relés com retardo na ativação. É a mesma coisa que nós vimos lá, só que agora nós vamos ver uma aplicação. Então, ó, no momento em que tu fechou aqui, tu dá o pulso para o relé, ele começa a contar. Ele contou 5 segundos, o que acontece? Fecha aqui. Tá? Esse contato fecha. Depois de 5 segundos que ele foi energizado, ele fecha aqui. Assim, aciona a eletroválvula. Aí a eletroválvula vai fazer o que ele tem que fazer. Tá? Relés com retardo da desativação, representado do circuito. O que acontece? Apertei S1. O que acontece? Nada. Quando eu desativo, ele, claro, quando eu dou um pulso aqui, né? Eu ligo aqui e desligo. Aí, o que acontece? Ele começa a contar 5 segundos. Tá? E daí, ele vai acionar. Tá? Então, essas são as duas situações dos relés. Um na desenergização e outro na energização, ativa na energização. Tá? Bom, agora nós vamos para os métodos de análise. Tá? Os métodos de análise que nós temos são basicamente 4. Tá? O intuitivo, que nós já vimos, o sequencial, o cascata e o passo a passo.
São esses 4 métodos aí que a gente tem que ver. Tá? Eu acho que a gente tranquilamente consegue ver tudo aí até sexta-feira. Até quinta, eu acho. Quinta-feira eu acho que a gente vê o último. Tá? Então, quando os procedimentos de comando são um pouco mais complicados e devem-se reparar instalações de certa envergadura é de grande ajuda para o técnico de manutenção dispor de esquemas de comando e sequências segundo o desenvolvimento do trabalho das máquinas. Então, é importante tu sempre ter o esquema para te basear, né? Por quê? Porque já não é um circuito simples, é um circuito maior. A necessidade de representar a sequência dos movimentos de trabalho e de comando de maneira facilmente visível não necessita de maiores esclarecimentos. Assim que existir um problema mais complexo, os movimentos serão reconhecidos rápida e seguramente, se for escolhida uma forma conveniente de representação dos movimentos. Além disso, uma representação clara possibilita uma compreensão bem melhor. Com o auxílio de um exemplo, pretende-se apresentar as possibilidades de representação mais utilizadas. Então, vamos lá. Se eu tiver, o exemplo é pacotes que chegam por uma esteira transportadora de rolos são levantados e empurrados pela haste de cilindro pneumático para outra esteira transportadora. Devido à condição de projeto, a haste do segundo cilindro só poderá retornar após a haste do primeiro ter retornado. Tá? Então, sequência cronológica. A haste do cilindro A avança, eleva os pacotes. A haste do cilindro B avança, empurra os pacotes para a esteira 2. A haste do cilindro A retorna à posição inicial. E só depois que a esteira for rebaixada de novo, então a haste do cilindro B, que empurrou o pacote, vai voltar. Tá? Aqui ele diz, então, movimento 1, avança, A, B parado. Segundo movimento, A parado, B avança. Terceiro movimento, A retorna, B parado. Quarto movimento, A parado, B retorna. Tá? Então, a gente indica com uma setinha assim o avanço, uma setinha para cá o avanço. Então, nesse caso aqui, cilindro A avança, cilindro B avança, cilindro A retorna, para daí o cilindro B retornar também. Tá? Isso é o que é a tabela de movimentação. Então, indicação algébrica. A gente pode indicar isso com positivo para avanço e negativo para retorno. Então, o cilindro A avança, o cilindro B avança, está o positivo aqui, o cilindro A retorna, o cilindro B retorna. Ou então nós botamos A mais, B mais, A menos, B menos. Então, A avança, B avança, A retorna, B retorna. Esse é o diagrama de movimento. Agora, o diagrama trajeto-passo. Né? Então, nesse caso, representa a sequência de movimentos de um elemento de trabalho, levando-se ao diagrama os movimentos e as condições operacionais dos elementos de trabalho. Isto é feito através de duas coordenadas. Uma representa o trajeto dos elementos de trabalho e outra o passo do diagrama.
Então, ó, trajeto, passo. De quem? Do cilindro A. Então, o cilindro A está em repouso, ele avança, tá? O segundo passo ele avança. Aí, o terceiro passo e o quarto passo, ele fica onde está, né? E no último passo, ele, no quinto passo, o quarto e o quinto passo, ele retorna. Tá? Esse é um exemplo que se tem de cilindro. Então, no caso desse nosso que nós temos lá, ó, quando avança o cilindro A, o cilindro B estava parado, aí ele fica avançado, aí o cilindro B vai avançar, tá? Ele continua avançado, aí só depois que o cilindro B tiver avançado, ele volta ao estado inicial, e aí o cilindro B voltaria ao estado inicial dele também, tá? Deixa eu diminuir aqui agora para nós poder ver. Tá? Então, se existem diversos elementos de trabalho para um comando, estes são representados da mesma forma e desenhados um sobre o outro. A ocorrência um do outro, a ocorrência através de passos. Do primeiro passo até o segundo passo, a haste do cilindro A avança da posição inicial. Então, ó, primeiro passo, ele avançou. O cilindro B, ó, está em repouso, tá? Posição final, a posição dianteira, sendo esta chamada de passo 2. Então, ó, olha aqui, ó, ele avançou aqui, saiu, o passo 1 foi o passo 2. O passo 3 é o quê? O cilindro A se mantém, enquanto o cilindro B avança. Tá? Então, ó, o cilindro A levantou a esteira. Né? O cilindro B tirou a caixa da esteira 1 e passou para a esteira 2. Aí o que acontece? O cilindro 1 volta, retorna, enquanto ele retorna, o cilindro B continua avançado. E só depois que ele retornou, o cilindro B retorna de novo. Então, aqui nós temos os 5 passos que são dados para o cilindro A e o cilindro B. Tá? Então, o cilindro A funciona do primeiro até o quarto passo, e o cilindro B funciona do segundo até o quinto passo. Então, o diagrama trajeto-tempo agora é diferente.
Antes eram os passos. Agora, eu vejo quanto tempo cada um vai ficar acionado ou não, e quanto tempo eu preciso para acionar o cilindro. Então, nessa figura, o trajeto de uma unidade construtiva é desenhado em função do tempo, contrariamente ao diagrama trajeto-passo. Nesse caso, o tempo é desenhado e representa a união cronológica de sequências entre as distintas unidades. Então, aqui, ó, nós temos o cilindro A e o cilindro B. Então, vocês podem ver aqui, ó, que desta linha para essa eu tenho um tempo, que aqui é dado por 1, 2, 3 segundos. Aí depois daqui para cá é 1, 2, 3 segundos. Tá? Mas para o cilindro voltar, eu só tenho 1, 2 segundos. Para o outro cilindro voltar, tenho só 2 segundos. Então, ó, eu tiro os passos e coloco o tempo. Então, ó, enquanto o cilindro A avança, ele leva 3 segundos para avançar, o cilindro B está parado. Tá? Aí, avançou o cilindro A, levantou a primeira esteira. O que acontece? O cilindro B avança, ele leva 3 segundos para avançar. Tirou o material da primeira para a segunda, colocou na segunda esteira. Tá? Aí o que acontece? A segunda esteira baixa, então o cilindro 2 volta mais rápido. Depois que o cilindro 2 baixou, o cilindro que tira de uma esteira para outra, o que acontece? Retorna. Só que tanto um quanto o outro cilindro precisa de 3 segundos para avançar e 2 segundos para retornar. Podia ser diferente. Nós estamos usando para esta sequência aí. Para a representação gráfica, vale aproximadamente o mesmo que para o diagrama de trajeto-passo, cuja relação está clara através das linhas de união, linha de passos, ó. Isso aqui é as linhas de passo, ó. É a linha de passo, tanto para um quanto para outro. Tá? Sendo que as distâncias entre elas correspondem ao respectivo período de duração do trajeto, na escala de tempo escolhida. Aqui, a escala de tempo foi segundo, e cada tracinho, 1 segundo. Tá? Então, ficou bem simples isso aí. Tá? Agora, enquanto o diagrama trajeto-passo oferece uma melhor visão das trajetórias, suas correlações no diagrama trajeto-tempo pode representar com mais clareza as diferentes velocidades de trabalho. Então, trajeto-passo, eu vejo o que acontece, independente do tempo. Tá? O diagrama trajeto-tempo, aí eu levo em consideração o tempo. Aí eu vejo quantos segundos o cilindro A leva para ser acionado até ser desacionado, e o cilindro B também. Então, no diagrama de comando, aí esse é outro diagrama, né? O diagrama de comando, anotam-se os estados de comutação dos elementos, de entrada de sinais, e dos elementos que processam o sinal sobre os passos, não considerando os tempos de comutação. Por exemplo, o estado da válvula A1, né? Então, uma válvula A1 é acionada, tá? Para o cilindro A avançar, depois, até a parte de que o cilindro B, essa de 3 para 4 aqui, é quando o cilindro B está avançando, tá? E depois, quando o cilindro A retorna. Então, ela está sempre acionada. Né? Então, isso aqui é da válvula. Então, eu tenho o diagrama de comando também, eu posso fazer por aqui.
Aqui, ó. Exemplo, ó. O que acontece? Eu aplico em Y1, vai esse cilindro para frente. Quando ele chega em S2, ele avança, ele faz com que Y3 acione. Y3 chega lá em S3, né? Faz com que o Y2 seja acionado. Quando ele chega aqui no S4, ele faz com que o Y4 seja acionado. Tá? E aí eu posso, aí que tá. Ali vocês viram que para o cilindro avançar, ele levava 3 segundos, ou seja, essa válvula aqui, ó, essa válvula aqui e essa aqui, tem a mesma regulagem. Porém, é diferente para essa válvula aqui, ó. Tá? Então, essa válvula e essa válvula são 2 segundos, e essa válvula e essa válvula são 3 segundos. Ou seja, para o avanço dos cilindros, as válvulas levam 3 segundos. Para o retorno do cilindro, as válvulas têm 2 segundos. Tá? Diagrama de comando. Tá? S2, S3 e S4. Eu consigo aqui? Ó, S2, S3 e S4. Tá? Não temos F1 aqui. Então, ó, o que acontece? Aciono aqui, no momento que eu acionei aqui, né, eu faço com que o cilindro avance. O cilindro avança, tá, até chegar em S2, ó, até chegar em S2, que é um sensor indutivo. Não, esse aqui é um sensor visual. Como é que é? Um sensor óptico. Um sensor óptico. Então, ele chegou em S2, ele aciona K1. Tá? Acionou K1, ele fecha aqui. Quando ele fechou aqui, ó, acionou Y3. Tá? Y3 é quem? Esse cara aqui. Faz com que esse outro cilindro avance. Tá? Ele avança até chegar em S3. Quando ele chega em S3, que é um sensor capacitivo, o que acontece? Ele dá o sinal para K2. K2 fecha, né? K2 fecha, aciona Y2 e abre Y1. Claro, né? Ó, se eu vou acionar Y2, eu desaciono Y1. Tá? Então, volta esse cilindro aqui, volta o primeiro cilindro, né? Voltando o primeiro cilindro. Quando ele chega em S4, que aí é um sensor indutivo, né? Quando ele chegou ali, ele aciona K3. Tá? K3 vai acionar quem? Vai acionar o Y4. E olha, vê bem, ó, se eu fechar o Y1 aqui, né? Fechar o Y3, tá? Fechando, batendo K1 aqui, o que acontece? Eu tenho que abrir K1 aqui. Para quê? Para o Y4 não funcionar ao mesmo tempo. Tá? Aqui eu tenho a chave que quando eu aciono aqui para 1,4 no Y1, tá? Eu abro ela aqui para o Y2. Ou seja, travando com que o Y2 não possa voltar. Eu faria diferente, faria de outra forma.
mas esse aqui é um exemplo que eu peguei para mostrar para vocês. Tá? Então, agora ele vai explicar tudo direitinho. Ó. No circuito apresentado na figura acima, considerando-se o cilindro pneumático da esquerda como A e o cilindro da direita como P, ó, A e B, então a sequência de operação A mais B mais A menos B menos, ou A avança, B avança, A retorna, B retorna, deve-se notar que as linhas do circuito elétrico são energizadas em ordem crescente, ou seja, da linha 1 até a linha 10, em função da ativação sucessiva das chaves fim de curso. Algumas regras são recomendadas para uma melhor representação do circuito de comando elétrico. Então, ter um barramento elétrico de 24 volts deve sempre ser uma barra horizontal na parte superior do circuito. Olha aqui, ó, 24, é uma barra horizontal sempre aqui. E daqui que vai derivando esses outros todos, né? Mas aqui, ó, contínuo. O barramento elétrico de 0 volts deve ser uma barra horizontal posicionada na parte inferior do circuito. Olha aqui, ó, o 0 volts, ou o negativo, né, é colocado aqui. Tá? Então, essas são as duas primeiras regras. Vamos começar a fazer isso, tem que fazer um positivo aqui e um negativo aqui embaixo. Entre o positivo e o negativo, que eu vou ligar tudo que tenho que ligar. As chaves devem ser posicionadas acima das bobinas dos relés. Olha aqui, ó. Chave, bobina de relé. Esse aqui é um sensor, que é uma chave acima da bobina do relé. A chave acima da bobina da contatora também. Tá? Ó, chave acima do relé. Do relé da contactora também, né? Então, as bobinas embaixo e os comandos para cima. Tá? Em cada linha, o comando tem que estar acima da bobina. Tá? É outra regrinha. As bobinas devem ser posicionadas imediatamente acima do barramento 0 volt. Olha aqui, ó. Porque a bobina está ligada direto no 0 volt. Ó. Logo acima do 0 volt. Pessoal, estou passando isso de novo, mas eu tenho certeza que isso aí vocês já viram lá com o Tiger, né? Nas instalações industriais, tá? Eu só estou sistematizando aqui um pouquinho aquilo que vocês já viram, tá? Tanto é que a gente está tocando ficha e está indo mais rápido. Ó, nós já estamos na 25, nós já vimos quase 30 páginas hoje, tá? Não é possível a conexão de bobinas de relés em série, pois a tensão disponível para cada não seria de 24 volts do barramento de alimentação. Olha aqui, ó. Eu não posso botar o K1 logo acima do Y3. Por quê? Porque eu não ia ter, quando eu fechasse as chaves eu não tenho tensão. Quando elas estão fechadas, eu não tenho tensão, né? Então, o que acontece? Se eu boto duas bobinas em série, aí, o que vai acontecer? A corrente que passa por ela, né, vai fazer, como elas estão em série, vai dividir a tensão. A corrente vai ser a mesma, vai dividir a tensão. Então, provavelmente, eu vou ter em torno de metade em cada uma. Provavelmente. Por quê? Dependendo da resistência das bobinas, eu posso ter mais numa e menos noutra. Tá? E aí, provavelmente, nenhuma das duas vai funcionar. A probabilidade grande é de nenhuma das duas funcionar. Tá? Todos os elementos de uma conexão vertical devem ser desenhados alinhadamente. Olha aqui, ó.
esta chave aqui é alinhado com essa, é alinhado com essa, tá? Eu não tenho aqui, ó, por exemplo, a chave aqui, depois o contato aqui, depois a bobina aqui. Não é racional fazer isso, tá? Por quê? Porque daí, se a gente faz isso, esse circuito fica muito mais longo do que ele precisa ser. Tá? Então, a gente sempre faz tudo alinhadinho. Então, essas são as primeiras regras. Essas regras, pessoal, vocês já vêm fazendo, vocês já sabem fazer. Tá? Só estou sistematizando elas aqui, mas vocês já sabem fazer. Você já vem fazendo lá com o Tiger. Se o Tiger talvez não tenha explicado assim, não tenha sistematizado assim dessa forma, mas da maneira com que ele ia colocando e desenhando e vocês iam copiando, já dava para saber que era assim. Tá? Outra, a distância entre as conexões verticais deve ser mantida e de um valor adequado às conexões verticais. Então, ó, essa conexão, ó, pode ver, ó, que essa distância aqui, ó, aqui a chave, ela é praticamente de todos, ó, de todas as chaves são mais em cima, de todos esses aqui são um pouquinho abaixo, mas eu poderia botar todos aqui no mesmo nível aqui, ó, tá? Tudo no mesmo nível. Tá? A distância, esses outros aqui, ó, estão praticamente tudo no mesmo nível. Tá? E isso é importante da gente colocar, porque a gente, quando corre o olho para cá, ó, K2, K3, S2, K1, se esse K1 está muito lá para cima, tu tem que dar uma virada ali, às vezes tu não consegue enxergar de primeira, tu tem que parar e prestar mais atenção. Se tu fizer tudo no mesmo nível, fica muito mais fácil. E para uma melhor organização do circuito, salvo exceções, como os circuitos com mecanismos de parada forçada em operação normal, as linhas devem ser energizadas sucessivamente em ordem crescente, como no circuito da figura acima. Então, olha aqui, ó, primeiro vai energizar esse, depois vai energizar esse, depois vai energizar esse, depois vai energizar esse, depois esse e, por último, esse. Tá? Então, a sequência de energização é essa aqui. Então, pela semelhança que a figura indicada tem com uma escada, esses diagramas são chamados de ladder. Esse diagrama aqui, ó, a gente vai poder copiar praticamente ele para o CLP, quando a gente estiver fazendo o programa de CLP. E praticamente vai copiar ele. Tá? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, por isso que ele é chamado de ladder. Porque depois a gente vai colocar ele no CLP e eu vou ter normal aberto, normal fechado, eu vou ter contatos normal aberto e normal fechado. Depois nós vamos ver a simbologia, tudo direitinho, mas vai ficar muito fácil de nós copiar isso aqui. Tá? Por quê? Porque basicamente tudo que eu faço com o CLP, eu posso fazer com elementos discretos. Botoeiras, contatoras, tudo eu posso fazer desse jeito. Só que tem uma coisa, com o CLP, quando o circuito é muito grande, o CLP normalmente vai ser mais barato. Tá? E com o CLP, eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Esse aqui, não, eu vou ter que fazer, eu faço uma, eu faço outra. Fazer duas ao mesmo tempo, às vezes fica difícil. Um sistema de controle baseado em relés pode conter facilmente de dezenas a milhares de relés. Os relés e os cabos necessários para a interligação dos mesmos são acondicionados em armários ou painéis. Normalmente, quando tu faz isso, tu bota dentro do painel, né? E só um conector embaixo para saídas para as eletroválvulas. Os relés apresentam um custo considerável e exigem um tempo elevado para a interligação elétrica.
sendo que o custo total de um sistema de controle baseado em relés é determinado pelo número de relés utilizados. Em grandes plantas, o número limitado de contatos disponíveis para os componentes relés, sensores e atuadores representa normalmente uma dificuldade a mais no projeto de engenharia. Esse é o problema. Você compra um relé, ele tem 3, 4 contatos, às vezes 3, às vezes ele tem 2 normal aberto, 2 normal fechado. Mas tu precisa de 3 normal aberto e 1 normal fechado. Aí o que acontece? Tu acaba tendo que comprar outro para usar 2 relés ao mesmo tempo. Tá? Aí começa a ser vantagem do CLP, porque aí eu vou ter contato sobrando nos 2 relés. Né? 2 relés pode ser uma contatora auxiliar, né? A gente fala em relé, vocês assumam como também contator auxiliar. Tá? Então, esse é um dos problemas que ele tem. A experiência mostra que é fácil implementar um sistema com poucos relés, mas quando a complexidade aumenta, é necessário que os engenheiros sejam experientes e utilizem um método sistemático de projeto. Uma característica positiva dessa técnica de controle está na descentralização do controle. De controle em um grande número de relés. Como estes elementos são de natureza eletromagnética, possuem vida útil limitada, os relés, as contatoras. Tá? Na natureza eletromagnética, eles ficam batendo, abrindo, batendo, abrindo, batendo, abrindo, batendo, abrindo. O Tiger explicou para vocês. Existem categorias, a AC1, AC2, AC3, que determina quantas vezes ele pode bater. Acima daquele número de vezes que ele pode bater, já o fabricante não se responsabiliza. E às vezes ele pode bater, às vezes ele pode falhar. Então, o problema dos elementos que tem uma mecânica, ou seja, eletromecânicos, que tem a parte mecânica, né? É que ele pode trancar, ele pode molhar, ele pode vir um elemento ali, um rato roer ou qualquer outra coisa assim, e ele trava de vez. Os contatos podem colar, e aí já era, né? Então, esse é um problema. Portanto, esses sistemas necessitam de manutenção contínua. Outra desvantagem é que o tempo gasto para alterações na lógica de um sistema existente, outra desvantagem é o tempo gasto para a modificação. Então, tem que desliga aqui, liga lá, liga acolá, aí demora muito tempo. Tudo isso, pessoal, em confronto com o tempo que tu leva para fazer isso no CLP. Tá? Que é muito mais rápido, só faz o programinha ali. Puxa. Outra desvantagem é o tempo gasto. Desta forma, se compreende que os sistemas baseados em relés são viáveis em projetos com poucas entradas e saídas, ou em plantas com elevado nível de interferência elétrica. Bom, se tiver muita interferência elétrica, aí complica a vida do CLP. Aí tu é obrigado a usar relé mesmo, onde computadores e controladores digitais não podem ser utilizados. Método cascata. Pessoal, hoje nós vamos encerrar por aqui e o método cascata fica para amanhã. Tá? Então, amanhã, talvez eu dê o método cascata, ou se eu conseguir durante o dia, eu separo um exemplo para a gente fazer aí no método passo a passo. Passo a passo não, método sequencial aí. Tá? Então, hoje nós encerramos por aqui, tá? E amanhã a gente continua a partir da página 27. Então, vou até anotar aqui que nós terminamos na 27 do capítulo 2.
27, o capítulo. Vocês veem que a coisa vai bem mais ligeiro porque tem muito esquema, né? Então, não é como era outras disciplinas que tinha muita teoria, a gente tinha que ficar lendo, explicando a teoria. Agora não, a gente vai no esquema e vê direitinho ali no esquema. Tá bom, pessoal? Agradeço vocês por ter ficado comigo até agora e até amanhã. Amanhã a gente se vê de novo, tá? Provavelmente sexta-feira ou segunda-feira a gente faça algum tipo de trabalho. Então, já se preparem que para sexta ou para segunda eu já vou pedir algum trabalho desses 2 primeiros capítulos aí. Tá bem, pessoal? Então, boa noite, até amanhã. Foi um prazer estar com vocês aí. Tá bem? Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite.